Bom dia, Mateus 5. Primeiros 10 versículos. Mateus 5 possui bastante versículos. Possui 48 versículos. Né? É o primeiro capítulo de Mateus extenso. Né? Eu li o último quarto aqui, os últimos versículos, né? onde Jesus foi seguido pela multidão. Então agora começaremos o quinto capítulo. E você? A pergunta de hoje: está adorando a Deus em espírito e verdade ou ainda está na heresia do templo? Está com aquela heresia também, com aquele costume, aquele hábito, tradição de levar dinheiro para um templo físico ao invés de ajudar alguém que precisa? Ao invés de pagar aluguel de templo, além do aluguel da tua casa, né? Ajude então uma pessoa que esteja necessitada, realmente, que esteja passando fome, com alimento, pois o dízimo era alimento. Então, se você quer seguir o que está na Bíblia ali, mesmo não sendo necessário o dízimo como dinheiro e nem como alimento, pois era um único evento recebido pelos levitas e dado apenas pelos filhos de Abraão. Era uma situação ali. Era uma situação. Isso já acabou faz muito tempo. Mas se você quer, né, de alguma forma ajudar a Deus que não precisa de ajuda, ajude o teu semelhante que você está vendo. Né? Ajuda aquele que não consegue pagar as contas. De repente você tem um dinheirinho ali e não se apega a dinheiro, não tem amor ao dinheiro, mas tem amor ao próximo, aos filhos de Deus, os irmãos, né, da igreja de Cristo. Tenho certeza que você conhece. Vai lá e paga uma conta de luz, uma conta de água, ou compra uma cesta básica. Isso sim é o ID de Deus, ok? E não a tradição do que não existe mais e que persiste nas igrejas de tijolo, né? As igrejas de tijolo que falam. Então, vamos lá, vamos fazer Mateus 5, ok? Quando o Espírito Santo te convencer, você vai entender do que eu estou falando. Por enquanto, se você ainda não foi convencido, né, você vai continuar a praticar algumas coisas que você jura e julga ser correto, como eu também julgava ser correto. E ficava assim, poxa, eu não tenho condições de dar dízimo, mal consigo me sustentar. Como é que eu vou fazer isso? E se eu não fizer, eu estou roubando de Deus. Olha só que heresia. Isso é apavorar a mente de pessoas que não têm condições. E muitas dessas pessoas trabalham para pagar dízimo. Olha isso. Que heresia. Que loucura, né? Mas enfim, vamos falar de Deus, de coisa boa. Jesus no seu quinto... a história de Jesus, né? De Cristo. Eu nem sei também por que chamam de Jesus ainda. Quando descobrir, vou falar aqui a respeito disso. Mas por enquanto vamos falar desta maneira. Jesus, como está nessa Bíblia que temos. O Cristo, né? O Messias, teve uma vida e foi registrado essa vida dele, né? Foi registrado como era para ser. E no quinto capítulo de Mateus, que é um dos evangelhos de Cristo, evangelhos, né? Em que Jesus é citado desde, né, dos primeiros evangelhos, desde os primeiros capítulos, é citado o nascimento e tal, e é tipo resumido, né? Resumido. E aqui no quinto capítulo, já de Mateus, o primeiro evangelho, já fala que Jesus, seguindo pela multidão, né? Seguido pela multidão. Vamos lá, primeiro versículo. Vai falar sobre as pessoas que o seguiam, né? E como ele tratava e o que ele ensinava a essas pessoas. E aqui você vai ver que ele não fala em templo. Não fala para ir para templo nenhum.
Então, já dá para ter uma noção aqui. Se você prestar atenção nas escrituras, você vai ver que Jesus, ele aboliu no templo. Ele veio para abolir. Ok? Vamos lá. Mateus 5, versículo 1. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. Tá vendo? Ele não estava num templo, ele subia a um monte. Na rua. Monte. Subiu ao monte. E, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O 8º fala assim: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O 9º fala assim: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão, ou melhor, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem especificado, né? Bem especificado. Então, hoje em dia, o que se vê no sistema judiciário? Tudo invertido, né? Tudo invertido. Mas aqueles que lutam pela justiça, ó. Cadê aqui? O versículo 10º. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, não se preocupe. Deus, ele é onisciente. Ele está vendo tudo, ele é ciente de tudo. Né? Ele é ciente de tudo que acontece e ele, essas pessoas que cometem injustiças terão o destino que merecem, ok? Não se preocupe com perseguição. O que mais tem nesse mundo é perseguição. Principalmente se a pessoa conhecer a verdade, né? E falar a verdade. A gente fala a verdade com amor, né? Fala com amor. Para você sair de templo, sistema religioso, a gente fala com amor. Se não, poderia vir aqui falar o que a maioria fala, né? Que a maioria fala, passe um Pix, pois você vai ficar rico, né? Não negue esse vídeo, pois você poderá sofrer as consequências de Deus. Não pare de pagar dízimo que você está roubando de Deus. Eu poderia fazer isso, né? A quem eu ia ter que dar conta? Ao homem? Não, a Deus. Então eu prefiro obedecer a Deus. Eu prefiro seguir o que ele fala. Os ensinamentos, comer o pão, né? Comer o pão de cada dia. Seguir as orientações de Jesus. Né? Ok? Essa sim é a ceia que você tem que fazer. Que você tem que fazer todo dia. Né? Os ensinamentos de Jesus. Não comer pão como um ritual para lembrar de Jesus. Comer pão todo mês e tomar vinho. Ou cálice de suco de uva, que eles falam. Enfim, é bem assim, ok? Logo eu volto com mais 10 versículos. Estou fazendo de 10 em 10, né? Para fazer um vídeo, faço de 10 em 10 versículos até findar o capítulo, ok? Logo eu volto com mais 10 versículos. Fiquem com essa palavra e fiquem com Deus.